Olá pessoal, tudo bem? Como está o seu dia hoje? Eu espero que vocês estejam animados para a nossa aula de língua portuguesa. Em nossa aula hoje vamos compreender alguns elementos necessários em nossa escrita, elementos que a gente pode substituir para a gente não tornar o texto, nosso texto tão cansativo, né? E evitar repetições. Sou a professora Deli e eu vou fazer algumas atividades com vocês hoje. A primeira atividade, acompanha comigo na telinha nosso texto, vamos lá. Da Proeb, ó, leia o texto abaixo. Ó. Dengue mata. Se a gente bobear, ela volta. É hora de esquentar a briga contra os mosquitos. Vocês estão vendo aí, é um anúncio, né, da Prefeitura de BH, da Unimed aí, e ele fala sobre a dengue, a importância da dengue. E a atividade, conforme esse texto, ela fala o seguinte, ó. Responda. No trecho, se a gente bobear, ela volta, a palavra ela substitui a palavra briga, dengue, gente ou hora. Você lembra que eu posso usar o pronome ela para não ficar repetindo as palavras? Então, ela substitui que palavra no nosso texto? Briga, dengue, gente ou hora? Já pensaram um pouquinho? Ela substitui a palavra dengue, né? Se a gente bobear, a dengue volta. Em vez de eu falar dengue de novo, eu já tinha falado, dengue mata. Se a gente bobear, a dengue volta. Em vez de eu falar dengue, dengue, a palavra ela, né, o pronome ela, foi usado para nós não tornarmos aí, fazermos repetições. Então, ela volta está se referindo a dengue, ok? Agora vamos fazer outras atividades, mas agora aqui comigo aqui no cartaz. Acompanha comigo a leitura, vamos lá. Olha o nosso texto. Lê o texto. A Vitória Régia, Vitória Régia aqui, é uma planta aquática típica da região amazônica. Suas folhas são grandes e de formato circular, com bordas dobradas, formando uma espécie de bacia. Elas podem chegar a 2 metros de diâmetro. As folhas da Vitória Régia conseguem suportar o peso de uma criança pequena sem afundar. Então, a pergunta é, no trecho, elas podem chegar a 2 metros de diâmetro, a palavra elas se referem a, estou me referindo à Amazônia, letra A, letra B, folhas, C, região, D, Vitória Régia. Então, elas aqui se referem aqui, ó. Elas podem chegar a 2 metros de diâmetro. Está falando da Amazônia, das folhas, região ou Vitória Régia. Essa questão é muito parecida muitas vezes em atividades que nós fazemos, né? E nos confundimos. Eu sempre peço para a gente voltar para a leitura, ó. Nesse trecho aqui, ó. Elas podem chegar, ó. Suas folhas são grandes, de formato circular, com bordas dobradas, formando uma espécie de bacia. Elas podem chegar a 2 metros de diâmetro. Então, ainda está descrevendo o quê? Já pensaram? Um pouquinho, deu a perceber o que é? Ainda está descrevendo o quê? As folhas. Então, quando ele fala folhas, embora ele fale sobre a Vitória Régia, o texto, quando ele fala, elas podem chegar a 2 metros de diâmetro, esse elas está se referindo ainda, ó, às folhas aqui, ó, elas podem chegar a 2 metros de diâmetro. Ainda está descrevendo sobre as folhas, as características dessas folhas aqui da Vitória Régia, ok? Aí vem vocês, da Vitória Régia, porque o texto fala sobre a Vitória Régia. Mas cuidado com isso, sempre é importante, por isso que eu voltei para a leitura do texto de novo, a gente fazer outra leitura, para poder voltar para a questão e marcar a opção adequada, tá bom? A correta. Vamos para a próxima questão. No próximo texto, ele fala tulipas da Holanda, ó, nosso próximo texto. E fala o seguinte, vamos lá. Todos os anos, durante a primavera, gente de todo o mundo procura um pequeno parque colorido e perfumado, cheio de lagos e flores na Holanda. Ali se encontra a famosa tulipa, a flor nacional do país. A floricultura é uma fonte de renda na Holanda e a cultura dessa flor constitui a base dessa renda. O valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Suas cores são variadas, mas a rainha da noite é a mais apreciada pela sua raridade. É também conhecida como tulipa negra, embora sua cor seja azul roxo, bem escuro. Tá?
Então, está aqui a fonte do texto, né, a autora, e a questão ele pede o seguinte para nós. Respondam. De acordo com esse texto, a expressão rainha da noite refere-se a, letra A margem do lago, B, a tulipa negra, C, as cores na primavera, ou D, as flores dos lagos. Vocês não lembram? A expressão rainha da noite está se referindo a quê? O que a gente faz? Volta para a leitura do texto para procurar a informação, tá? Então, eu vou voltar aqui para o último parágrafo que tem a nossa informação. É claro que você pode ler o texto todinho para você verificar onde fica essa informação, que às vezes a gente não marca a opção certa porque a gente tem preguiça de ler, né? Importante a leitura novamente, ó. O valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Estou escrevendo as tulipas ainda lá na Holanda. Suas cores são variadas, mas a rainha da noite é a mais apreciada pela sua raridade. É também conhecida como tulipa negra, embora sua cor seja azul roxo bem escuro. Então, quando ele usa a expressão, olha só, vamos lá. Quando ele usa a expressão rainha da noite, ele está se referindo a quê? A margem do lago, a tulipa negra, as cores na primavera ou as flores dos lagos. Já perceberam aí a expressão se refere a quê? Se refere a tulipa negra. Então, muito cuidado com essas questões, por isso que é importante voltar para o texto. Está em dúvida? Faz outra leitura, tá? Faz uma leitura para conhecer a questão, depois volta para a questão de novo e volta para o texto para confirmar a informação. Porque muitas vezes você se confunde, porque ele citou as cores da primavera, foi citar também as flores dos lagos, então a gente se confunde nas informações apresentadas. Então, a questão aqui é tulipa negra. Está se referindo porque é outro nome dado, né, a rainha da noite, que é a flor lá na Holanda, ok? Então, é a letra B. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A gente concluir aí. Olha só o texto, ele fala sobre o crescimento do cabelo, olha o título, ó, crescimento do cabelo. Vamos lá ver o que o nosso texto ele nos fala. Quem não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? Nossos cabelos, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso, podemos cortá-los de várias formas sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. O cabelo é um fio produzido por uma glândula que fica abaixo da pele. O pelo brota no folículo, que é uma espécie de tubo no qual as células produzem proteínas e queratina. Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima, endurecem e assumem a forma de um fio. Existem cabelos de todos os tipos, lisos, crespos, amarelos, vermelhos e etc. A cor e a textura são determinadas por fatores genéticos. Tá? Isso aqui é do jornal, foi adaptado essa informação sobre o cabelo. Ou vamos lá para a nossa questão, tá? Eu já li o texto e vou ter conhecimento sobre a questão agora. Vamos lá. Fala o seguinte, responda. No trecho, essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima, a expressão destacada, ela substitui a proteína e a queratina, B, as glândulas e a pele, C, o cabelo e a unha, D, os amarelos e os vermelhos. A expressão destacada, então é essa expressão aqui, ó, essas substâncias, tá? Vou ler de novo. Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima. Estou me referindo aqui quando eu falo essas substâncias. O que a gente faz? Vamos voltar para o texto. É interessante, a gente voltando aqui para o texto, para a leitura. Ó. Vamos lá para a gente destacar. Ok, fala assim, ó. Quem não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? Ok. Nossos cabelos, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso, podemos cortá-los de várias formas sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. O cabelo é um fio produzido por uma glândula que fica abaixo da pele.
Ok, está dizendo como é que o cabelo é produzido, a glândula aqui que fica abaixo, né, da pele. O pelo brota no folículo, que é uma espécie de tubo, no qual as células produzem proteínas e queratina. As células produzem essas duas. E essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima. Quais são as substâncias que se acumulam em seu interior e são empurradas para cima? Exatamente a informação que está na minha questão. Quais são essas substâncias? Olha só elas aqui, ó. Células produzem proteínas e queratina. E essas substâncias, ó, se acumulam em seu interior. Ok, voltando para a questão, ó. Já achei minha resposta. Então, essas substâncias, essa expressão destacada, ela se refere aqui. Exatamente a letra A, ó. A proteína e a queratina, que são empurradas para cima, né? Fazendo o cabelo crescer aí, ok? Embora, ó, glândulas e a pele seja citada, mas é o que? O cabelo é produzido e fica sobre a pele, abaixo da pele, né? Fala sobre o cabelo e a unha, né? Que a gente gosta de cuidar. Fala sobre as cores do cabelo, ó. Então, a gente, às vezes, lê essas informações, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que é importante voltar para o texto e fazer outra leitura. E fazendo isso, a gente percebeu que essas substâncias estão se referindo à proteína e à queratina que foram citadas lá, ok? Então, por isso que é necessário, faça uma leitura, vai para a questão. Você tem conhecimento sobre a atividade, volta para o texto, para você perceber qual é a informação ali que a atividade ela está sendo solicitada, tá bom? A minha aula fica por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a importância da gente evitar repetições. E elas, pronomes elas, essas substâncias, muitas vezes são palavras que ajudam a gente a evitar repetições e tornam o nosso texto mais prazeroso, né? Ainda mais para quem for ler, ok? Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.